Amados, a paz do Senhor, amém, que bom, primeira terça-feira de 2024, na terça, na presença de Deus, mas buscai primeiro o reino de Deus. Todos aqueles que encontram a Deus, encontram o favor de Deus. Nem todas as vezes que nós buscamos o milagre, nós encontramos. Mas todas as vezes que nós buscamos a Deus, encontramos a Deus, nós encontramos o milagre que precisamos. Amém? Amados, abra sua Bíblia, Provérbios, para nós iniciarmos, 16:3. É uma noite de consagração. A nossa campanha, ela vai iniciar-se. O primeiro elo será próxima terça. Hoje a gente vai fazer uma dedicação, pedindo para que Deus venha consagrar todas essas terças-feiras de 2024. Provérbios, vamos ler em duas traduções, 16:3, a primeira: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos, eles serão estabelecidos. Outra tradução: consagre ao Senhor as suas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Incline a sua cabeça, por favor. Espírito Santo, nós te amamos. Deus, Espírito Santo, tome o teu lugar de honra nesse templo, nesse santuário. Tome o teu lugar de honra em cada coração. Espírito Santo, nós estamos na primeira terça-feira de 2024. E nós, Espírito Santo, queremos entregar essa terça na presença de Deus em tuas mãos, para que o Senhor, durante todo este ano, tenha plena liberdade de agir em nós e através de nós. Por isso, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa tirar toda a inquietude do nosso coração, tudo aquilo que possa abalar a nossa fé, roubar a nossa esperança durante este ano. Nós já pedimos para que o Senhor coloque todas essas coisas em teu altar. Espírito Santo, abra nossos olhos nessa noite mais uma vez. Nós precisamos ver. Abra os nossos ouvidos mais uma vez. Precisamos ouvir a sua voz através da palavra de Deus. Abra o nosso coração, Espírito Santo, para que ele possa compreender tudo aquilo que Deus planejou, projetou, preparou para nós durante este novo ano. Nos abençoa, Senhor, a cada família também que pelas nossas redes sociais também estão oferecendo a Deus esse culto de louvor, estão buscando a Deus, a presença de Deus. Nos abençoa, Senhor, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Consagre ao Senhor todas as tuas obras, e os teus pensamentos, eles serão estabelecidos. Olha, amados e amadas de Deus, cada um de nós, de uma forma muito distinta, recebeu o novo ano de uma forma diferente, peculiar. Afinal, nós somos únicos em meio a 8 bilhões de pessoas. Ninguém pensa como nós, ninguém pensa como você, ninguém deseja as coisas que você deseja, ninguém tem os projetos que você tem. Todos nós somos únicos em meio a bilhões de outras pessoas. Então, cada um de nós estabeleceu alvos, projetos, sonhos, mas todos de forma diferente. Acabou as festas, os fogos que iluminaram os céus
já se apagaram. As felicitações de um bom ano que foram compartilhadas, já não se ouve mais as vozes. As luzes se apagaram, os ajuntamentos se dissiparam, mas ainda nós temos 365 dias pela frente. O oba-oba da virada de muita gente já virou cinzas, e as pessoas, quando chegaram na manhã do dia 1º, eles viram: tenho mais contas, tenho mais problemas, tenho tantas dificuldades como eu tive no ano que passou. E o que fazer agora? O que fazer a partir deste momento? A maioria das pessoas que nos abraçaram, festejaram conosco, também cuidarão das suas próprias vidas. Enfim, a gente pode dizer: estamos sós. É que nem o casal quando casa, né? Enfim, sós. Enfim, nós estamos sós com Deus. E aquele que tiver essa consciência de que, enfim, eu estou a sós com Deus, e vou estar mais preparado para o grande desafio do que fazer e como viver em 2024. Mas aqueles que não conseguem dizer afim, estou a sós com Deus, ele terá bem mais dificuldade para encarar a vida. Esse texto aqui, Salomão, ele vai dar a nós uma importante lição a respeito de nós confiarmos, consagrarmos ao Senhor as nossas obras. Nesta tradução aqui diz, né, para que a gente confie ao Senhor. Outra tradução aqui, consagre ao Senhor. Por quê? Porque os teus pensamentos, aquilo que você estabeleceu como um alvo, como um sonho, como um projeto para ser alcançado em 2024, eles serão estabelecidos por Deus. Mas para antes de orarmos, eu quero pensar com vocês, para que a gente possa realmente consagrar a Deus todas as coisas. A gente precisa ter algumas compreensões muito claras no nosso coração. Eu falo, a gente muitas vezes, por não ter essa clareza na nossa alma, na nossa mente, a gente deixa ser levado pela angústia, pela ansiedade desse mundo. Então, para que eu possa realmente consagrar a Deus todas as coisas, ou para que Deus possa consagrar tudo isso, você precisa compreender uma coisa: que Deus, Ele está com você. Não que Deus vai estar com você, é que Deus, Ele já está com você. Que Deus, Ele já está com a sua família, que Deus, Ele já está na sua vida. Josué capítulo 1, o verso 9, olha que Deus diz para Josué: não te mandei eu? Se esforce, tenha bom ânimo, não temas, não fique espantados, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que vocês andares. A etapa dos 40 anos do deserto havia terminado. O grande líder e libertador, que havia tirado aquele povo da escravidão, e que havia pastoreado aquele grande rebanho pelo deserto durante 40 anos, havia morrido. Era uma etapa que havia terminado para o povo de Deus. A etapa do deserto havia terminado. O grande líder, ele havia morrido. E agora Deus, ele chega para Josué e ele diz: olha, Josué, uma nova etapa para o meu povo está começando. Agora você precisa, ponderar no seu coração, compreender algumas coisas no seu coração. Olha, Josué, assim como eu estive com Moisés todos os dias da sua vida,
desde o momento do seu nascimento, caminhando com ele por 40 anos pelo grande império egípcio, caminhando 40 anos naquela fuga sozinho pelo deserto, caminhando mais 40 anos pastoreando, né, com ele nesse deserto. Eu quero que você coloque no seu coração que assim como eu estive com ele, eu vou estar com você também. Olha o que Deus diz para Josué: sou eu que estou te mandando. Olha, queridos, cuidado em sair sem saber se é Deus que está mandando você tirar o pé do seu lugar. Tem muita gente saindo sem esperar uma ordem divina. Tem muita gente tomando decisões precipitadas sem saber se Deus está enviando. O que Deus diz para Josué aqui? Eu estou te enviando, eu estou te mandando. Então a gente tem que ter muito cuidado, queridos, porque a gente vai passar muito tempo da vida da gente reclamando, pagando um preço muito alto, simplesmente pelo fato da gente fazer alguma coisa pensando que Deus estava mandando a gente fazer. E aí a gente quer responsabilizar Deus depois por isso. Ele diz: esforça-te, né, e tenha ânimo, esforça-te e tenha esperança. Ele está dizendo: com esforço e esperança e com Deus ao lado, a caminhada fica mais leve, o ano fica mais fácil. A gente pode perder muitas coisas durante 2024. A gente não pode perder o nosso ânimo, a gente não pode perder a nossa esperança. O que Deus estava dizendo ali para Josué: Josué, o povo que está além do Jordão, o povo que está dentro da fortaleza de Jericó, eles estão batendo as pernas um joelho no outro, estão tremendo de medo, sem esperança nenhuma. Agora vocês, não percam a esperança, vocês não percam a coragem, vocês se esforcem, Então, queridos, a gente muitas vezes faz as coisas com pouco esforço. Muitas vezes as pessoas: mas por que tem pessoas que ganham tanto, pastor, e eu ganho tão pouco? Aí você vai ver a diferença, é que a pessoa teve coragem de fazer 2, 3 faculdades, não sei quantas graduações. Hoje as pessoas não querem mais estudar. Hoje a maioria dos nossos jovens não quer fazer uma faculdade, gente. Parece que está acontecendo como na época de Paulo. Na época de Paulo, eles tinham uma esperança de que Cristo voltaria naquela geração, que eles pararam de trabalhar. E Paulo escreve uma carta para Timóteo: Timóteo, quem não estiver trabalhando deve morrer de fome, porque quem não trabalha não pode comer. Então hoje, porque Jesus, ele está, a cada culto, nós estamos recebendo uma profecia que Jesus está voltando. Ele está voltando sim, queridos. Ele falou que estava voltando já 2000 anos atrás, e eu creio que ele pode voltar essa noite. Mas a gente tem que projetar a nossa vida como se Cristo levasse 100 anos para voltar. Mas temos que viver a nossa vida como se ele fosse voltar nesta noite. Aí eu não posso parar de estudar, eu não posso deixar de fazer uma faculdade, eu não posso deixar de colocar os meus sonhos para se transformar em realidades em Deus. Olha, tivemos um concurso da prefeitura, exigência mínima, 3º grau, para as vagas que estavam ali, faculdade. Aí Deus está dizendo: você precisa se esforçar. Não, Deus, eu vou até a academia, eu vou ganhar músculo, Deus, eu vou ser uma pessoa forte. Não é isso que Deus está dizendo. Você precisa se esforçar para você vencer as etapas da sua vida. Então há uma etapa de estudo, uma etapa de preparo. Porque, amados e amadas de Deus,
Quem não se preparar para um futuro vai ter grande dificuldade. Aí depois vai colocar a culpa em Deus. Ah, Deus, mas eu sou teu servo. Mas Deus falou: estudei, estuda. Faça a sua parte. Parte para cima. Então, é momento, sabe, de procurar uma universidade, é ver o seu Enem, é correr, sabe, atrás, é de uma oportunidade de você melhorar a sua vida. Ai, Deus vai prover. Teve mães que serviam a Deus na época do Velho Testamento, que elas mataram filhos para comer, tá? Mas Deus não ia prover. Então, quando está dizendo aqui, se esforce, tenha esperança. Olha, não fique com medo, não se espante, não tenha medo. O medo é uma coisa contagiosa. As pessoas, o medo imobiliza as pessoas. Gente, a única coisa que o medo pode fazer em nós é colocar medo. O medo não quebra a nossa perna, o medo não bate o carro. O medo só provoca medo, é um sintoma esquisito. Mas a gente não pode deixar de viver por causa do medo. Deus está dizendo aqui: não se espante e não tenha medo. Eu não dei para você o espírito de medo, eu dei para você o espírito de coragem, de fortaleza, de poder. Então, quando eu estava com medo, eu falei: Deus, o Senhor não deu medo, o Senhor deu coragem, fortaleza, poder. Então eu quero esse negócio, porque eu sou contigo. Deus é conosco em todos os lugares que andarmos. Não ande sem Deus. Deus estará conosco em todos os momentos. Não há motivo nenhum para ter medo. Ele é maior do que todos os nossos problemas. Então, a cada dia do ano 2024, você terá uma etapa para vencer. Você terá uma etapa para conquistar. Você terá uma nova etapa na sua frente para desafiar. Agora, o que Deus diz? Tranquilo. Estou mandando você ir? Vai. Estou mandando você caminhar? Caminhe. Estou mandando você se esforçar? Se esforce. Faça a sua parte, porque se você fizer a sua parte, eu vou fazer a minha. Então tem um monte de gente hoje que não está se esforçando mais, queridos. E as pessoas não param para pensar. Agora, se tem algo que a gente precisa também compreender para que a gente consagre a Deus todas as coisas, primeiro, é que Deus ele vai estar com você em 2024. A única pessoa que vai poder afastar Deus da sua vida é você mesmo. Mas você está começando muito bem este ano. Nós precisamos compreender que Deus ouve aquele que é sincero para com Ele, que é verdadeiro para com Ele. Deus apenas não está, não apenas caminhando conosco, mas a Bíblia também, que Deus, Ele vai ouvir as nossas orações. Olha Salmo 145, 18 e 19. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Deus cumprirá o desejo daqueles que o temem. Deus ouvirá o seu clamor e o salvará. Gente, olha que promessa linda. O salmista diz que Deus está perto de todos aqueles que o invocam. Deus não está longe, queridos. Eu falo que Deus está tão perto, mas tão perto da gente, que Deus resolveu morar dentro de nós. Você parou para pensar? Que Ele fez de você uma casa, que Ele fez de você um templo, um santuário, para que Ele pudesse habitar em você. O profeta Isaías tinha até razão de dizer, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai a Deus quando está perto. Querido, agora a gente não precisa mais correr atrás de Deus. Deus, Ele habita em nós. Ele mora em nosso coração.
Ele fez do nosso coração o seu santuário particular. E aí Deus está perto de todos aqueles que o invocam. Ó, invocar o que é? Relacionamento. Muitas vezes a gente vem, eu falo, é maravilhoso a gente poder orar por pessoas. Maravilhoso a gente invocar a Deus por outras pessoas. Mas de repente aquela pessoa que está orando por você, invocando a Deus por você, ele não está com tanta afinidade com Deus, que Deus nem vai ouvi-lo, e você só vai ficar com uma oração vazia. Mas a Bíblia diz que Deus, perto está o Senhor daqueles que o invocam. Então não é muito melhor você invocar a Deus que está dentro de você, do que você querer que outra pessoa invoque a Deus, que você nem sabe se Deus está com ela? Isso é intimidade, gente. Isso é relacionamento. Olha, o ano passado a gente fez as nossas maratonas de oração, de 24 horas, sempre no sábado que antecede a Santa Ceia. Agora nós fomos desafiados por Deus, para nós fazermos uma maratona de oração de 366 dias, 24 horas de oração ininterruptas diante de Deus. E você pode colocar seu nome no relógio de oração. Você pode escolher o melhor horário, você pode orar na sua casa, você pode orar a hora que você quiser. O meu horário é das 2 às 3 da manhã. Nessa noite o relógio despertou, dessa madrugada, fui lá no banheiro, lavei o rosto para tirar o sono, coloquei uma roupa, ajoelhei ali perto da cama com uma música, orei das minhas 2 horas às 3 horas da manhã. Aí deitei e falei, Deus, eu preciso dormir, porque às 4h30 eu tenho que levantar, Senhor. Gente, a mente estava tão conectada com Deus. Olha, era aquela coisa assim, Deus, eu te amo, Deus, o Senhor é lindo, Deus, o Senhor é maravilhoso. E eu falava, mas Deus, eu quero dormir, o Senhor é lindo, maravilhoso, mas eu quero dormir, Senhor. Eu sei que quando eu fui dormir já beirava umas 4 horas da manhã. Tem um outro irmão aqui que também estava orando também nesse mesmo horário. Ele falou que ele passou das 3h30 e quando foi levantar de manhã, até perdeu a hora para levantar de manhã, por tanto que ele passou de madrugada orando. Irmãos, é isso que Deus está dizendo. Ele quer um exército de pessoas que possam, estar perto dele. Deus está perto de você. Deus vai estar perto de você no momento em que você orar a Ele, invocar a Ele, buscar a presença dEle. Então ele fala assim mas todos que o invocam em verdade. Essa verdade aqui é com coração sincero. A palavra sincero significa sincera. Tem bonecos, já foi em alguns lugares aí, então tem assim o museu de cera, e você vai ver bonecos que você olha assim, não, eu vou cutucar para ver se não está vivo, porque são idênticos, você olha assim, é uma pessoa, mas é de cera. Então não é uma coisa sincera, é uma coisa de cera. Quando a Bíblia está dizendo que Deus ele vai ouvir as pessoas que oram, invocam Ele em verdade, em sinceridade, são pessoas que quando chegam diante de Deus, irmãos, a coisa não precisa estar boa na vida da gente não. Mas pastor, se eu não estiver legal, se as coisas não estiver conspirando a meu favor, como que eu vou chegar diante de Deus? Como que eu vou tecer palavras lindas? Meu Deus, sinceridade. Você está com dor, chega a Deus. Olha, eu estou na sua presença, mas Deus, a coisa está doendo demais. Deus, eu estou na sua presença, Deus, mas eu estou triste, eu estou ansioso, Deus, eu estou com depressão, Deus, eu estou com insônia, Deus, eu estou aqui na sua presença, mas a minha vida agora está um caos, Deus. Isso é invocar a Deus em verdade, queridos. Você gostaria que o seu filho mentisse para você? Quem de nós, pai e mãe, gostaria que o filho chegasse e só mentisse para filho, como é que você está? Eu estou bem, e não estava bem. Filho, você está andando com quem? Não, só gente legal, mas só gente ruim. Aí quando você abre os olhos, você vê, poxa vida, eu perdi meu filho, porque meu filho não falou a verdade para mim. Então Deus é o nosso pai, gente. Deus, Ele quer como pai
saber o que está acontecendo com você. Isso é invocar em verdade, porque se a gente invocar em verdade, Ele cumprirá o desejo daqueles que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará daquela situação constrangedora que está passando. Gente, nós precisamos conhecer a face de Deus como Pai. O Pai que eu tenho liberdade de entrar na presença dEle. O Pai que eu tenho liberdade de contar quando eu estou feliz, mas quando eu estou triste. O Pai que eu tenho liberdade de chegar diante dEle para contar um lindo testemunho, apesar dEle já saber daquilo que Ele fez. Mas também eu tenho que ter a liberdade de contar para Ele as minhas falhas, os meus fracassos, as frustrações que eu estou dando para Ele também. Ó Deus, eu prometi fazer isso e não estou fazendo. Deus, eu prometi ser santo e não estou conseguindo ser. Deus, eu prometi nunca mais pecar nessa área e eu estou pecando, Deus. Isso é sinceridade, queridos. Então a gente não pode mentir para o nosso Pai. A gente não pode. Então esse ano a gente precisa ser muito sincero com o nosso Pai. A gente tem que abrir a caixa de ferramenta. No momento que você está 10, fala, Deus, ó, mas no momento que você está, Deus, ó, hoje eu estou desse jeito. E o que Ele diz? Ele vai ouvir a sua oração do jeito que você está. Ele vai ouvir o seu clamor. E Ele vai salvar você dessa situação que está te entristecendo. Então 2024, queridos, a gente precisa aprender a ser muito sincero com Deus. Quando a gente falha com alguém, as pessoas acham por direito, muitas vezes, pular fora da vida da gente. Agora Deus não. Deus diz, ainda que o justo caia, ele não ficará prostrado, ele vai se levantar. Ainda que ele tropece, eu vou pegar na mão dele e vou levantar. Então imagina se Deus fosse seletivo como a gente. Imagina se Deus ele virasse as costas para a gente como nós viramos as costas para as pessoas. Agora Ele não, eu vou ouvir você independente da situação que você está passando, independente do azedume do seu coração. Eu vou ouvir você e vou salvar você dessa situação constrangedora que você está passando. Aí 2024 vai ficar mais leve para nós. E a gente, para encerrar aqui, a gente precisa compreender, ter fé de que Deus, Ele tem todo o poder. Olha aqui para mim. Se Deus escolheu andar comigo e com você, se Deus está dizendo que Ele pode ouvir as nossas orações, quando a gente age com sinceridade, não é com santidade. Sinceridade é verdade. De repente a gente não está santo porque errou, mas a gente está sendo sincero em querer a reconciliação, querer o perdão. E aí, a gente então precisa, se Deus está comigo, se Deus me escuta, então Ele tem todo o poder para mudar a minha história, tem todo o poder para mudar a minha vida. Olha as 1 Crônicas 29, 11, 13. 1 Crônicas, capítulo 29, 11, 13. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glória vêm de diante de Ti, e Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder, na Tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graça Te damos e louvamos o nome da Tua glória.
Queridos, isso é muito profundo. E sabe quem falou isso aqui? São as últimas palavras do rei Davi antes de morrer. Você vai ler esse capítulo, daqui a pouquinho Davi, ele morre. Davi, ele dorme no Senhor. O homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus teve tropeços grandes na vida. Mas quando ele tropeçou, ele reconheceu, ele pagou o preço dos tropeços, e ele chega ao final da sua vida dizendo uma das declarações, eu acho que só em Apocalipse que vai ter alguma coisa que demonstra essa grandeza de Deus, como Davi mostrou aqui, queridos. E João, para mostrar as grandezas de Deus, ele estava lá vendo, tá? Davi aqui não está vendo. Davi está dizendo devido ao seu relacionamento íntimo com Deus. E aí ele vai dizer essas últimas palavras de reconhecimento do rei em relação a Deus. Tua é, Senhor, a magnificência. Magnificência é grandeza, atos poderosos, grandes coisas. Ele está dizendo, tua é, ó Senhor, a grandeza. Seus atos são poderosos. O Senhor é o Deus das grandes coisas. Tua é, Senhor, o poder, a honra, a vitória, a majestade. Queridos, qual outra criatura, qual outro ser que pode ter todos os atributos dirigidos a Ele, a não ser apenas Deus? A gente precisa conhecer esse Deus em 2024. A gente precisa conhecer esse Deus durante esse ano. Um Deus que é magnificente, um Deus que é poderoso, um Deus que a Ele pertence honra, vitória, majestade. Davi continua dizendo, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Ó Deus, tudo que tem nos céus, tudo que tem na terra é do Senhor. Foi o Senhor que criou, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que abriu a sua boca dizendo, haja isso e passou a haver, cria-se isso e passou a ser criado, apareça isso e as coisas apareceram. Porque tudo que há nos céus e na terra é teu, Senhor. E ele diz, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. O que ele está dizendo aqui? Deus, o Senhor está sentado num trono, o Senhor governa, o Senhor reina. Deus, os céus é o teu trono, a terra é o tapete dos teus pés. Esse é o Deus da igreja, esse é o Deus de 2024, esse é o Deus que está querendo caminhar conosco, esse é o Deus que deseja que a gente o coloque em primeiro lugar, esse é o Deus que deseja que nós buscamos a sua presença, não é apenas os seus presentes, é a sua presença, a sua presença. Aí ele vai dizer, riquezas e glória vêm de ti, e o Senhor domina sobre todas as coisas. A gente não corre atrás de riquezas, a gente não corre atrás de glórias, e Davi está dizendo, Deus, riqueza e glórias vêm de ti. Quando Davi ele foi fazer aquela oferta de gratidão a Deus para a construção do templo, Davi ele deu 5.000 talentos de ouro. Se você colocar um talento é 40 quilos, entre 33 a 40 quilos, quantos quilos de ouro ele deu? 5.000 talentos vezes 40, 200.000 quilos de ouro. E sabe o que ele falou? Deus, tudo que eu estou dando para o Senhor veio das suas mãos, Senhor, para as minhas.
E agora, sabe o que eu estou fazendo, Deus? Perto da minha morte, eu estou devolvendo para o Senhor, porque assim como eu não trouxe nada quando eu saí da sua presença, eu não vou levar nada quando voltar para a sua presença. Tudo veio de ti, tudo é do Senhor e tudo vai voltar para ti. É por isso que ele está dizendo: você quer riqueza esse ano? Você quer um ano abençoado? Você quer prosperar? Riquezas e glórias vêm de Deus. E Deus, Ele domina sobre todas as coisas. Nas tuas mãos, Deus, existe força, poder e o engrandecer e dar força a tudo. Deus, o Senhor criou tudo. Nas tuas mãos há força e poder. Deus, o Senhor continua governando toda a sua criação. Deus, desde que a terra ela foi fundada, desde que o universo ele foi criado, Deus, nenhum dos astros, nenhum dos planetas se afastou 1 milímetro da órbita pela qual o Senhor estabeleceu. O relógio de Big Bang diz que é o relógio mais fidedigno que tem. Parece que a cada 50 anos ele atrasa, não sei se é 1 segundo, 2 segundos, ou 1 minuto, coisa assim. Mas ele atrasa. Agora Deus não. Deus não atrasa. Deus, nas mãos de Deus existe força. Nas mãos de Deus existe poder. Nas mãos de Deus está a capacidade de engrandecer e dar força a tudo. E ele fala: agora, pois, ó Deus nosso, só resta dar graças a ti, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. E está dizendo, diante de um Deus tão glorioso, não nos resta uma outra atitude, a não ser se prostrar diante do Senhor, e render ao Senhor toda a glória, toda a graça, todo o louvor, que é devido a Deus, toda adoração que é devida a Deus. Estamos começando uma nova etapa, estamos começando no melhor lugar que a gente poderia dar o start, casa de Deus. E Ele está dizendo: você veio me buscar? Fica tranquilo, eu vou estar com você em todos os dias desse ano. Em todas as etapas que você for passar, eu vou estar com você. Se você me colocar em primeiro lugar, buscar primeiramente o meu reino e a minha justiça, eu vou ouvir as suas orações. E não apenas eu vou ouvir as suas orações, eu vou respondê-las e vou salvar a você. Então eu estou com você, eu te escuto, eu tenho todo o poder para mudar a sua história. Eu tenho todo o poder para mudar a sua vida. Gente, quem pode ter tanto descanso no coração como o povo de Deus, gente? Quem pode ter tanta esperança no coração como o povo de Deus? Assim como Cristo, Ele morreu e ressuscitou. Cristo está assentado à direita de Deus, e durante esse ano todo, novamente, Ele vai rogar ao Pai por nós. Durante todo esse ano, toda oração que apresentarmos ao Pai, tendo por fiador o seu nome, Ele vai rogar ao Pai, para que o Pai responda às nossas orações. Etapas. Dê uma chance para Deus mudar a sua história. Dê uma chance para Deus mudar a sua vida. Vamos nos esforçar, irmãos. Jovens, vamos nos esforçar, jovens. Vamos partir para um vestibular. Vamos partir para uma universidade. Vamos nos preparar para fazermos a diferença para Deus. Vamos. Fique de pé, por favor.